Sejam muito bem-vindos a mais essa exclusividade da Espaço Reis que eu, Roger Marques, vou ter o prazer de apresentar para vocês. A gente está num cantinho super charmoso dentro do condomínio que eu considero o mais exclusivo de Manguinhos. Búzios, hoje estava um dia lindo, fizemos captações de imagens maravilhosas e esse daqui é um produto muito diferenciado. A gente está dentro de um condomínio de apenas 15 casas com 18 lotes, ou seja, 3 das casas possuem 2 lotes. São terrenos amplos, muito verde e é um condomínio que dá acesso ao mar. Então, para não ficar muito monólogo, vou trazer, ou muito cansativo, vou trazer para vocês para fazer esse tour, tá? Mas o que de mais especial que a gente está tendo aqui é a exclusividade da localização. Não tem nenhum terreno frente, mar, Manguinhos, com condomínio que eu diria com essa vizinhança. Tá? Conhecemos outros, tem outros lindos condomínios também, mas esse de fato é diferenciado. Vocês podem notar que é um imóvel de 946 metros de terreno, quase 950 metros, e a gente traz uma casa com aproximados 500 metros de área construída. Você tem toda essa parte verde frontal, que dá todo o aconchego, esse ar praiano que a gente procura em Búzios, e você vai ver uma mescla de elementos rústicos, que seriam as pedras, as madeiras, um projeto diferenciado de iluminação. Eles pediram para um artista daqui da região que se chama Leone fazer de forma específica as luminárias, que daqui a pouquinho eu vou estar falando para vocês, bem como a pérgola, ou seja, toda a ambientação da parte de churrasqueira, gourmet. Então é um lar, é uma casa que a altura do condomínio ela entrega o que as pessoas buscam numa casa de praia. Vou apresentar aqui a maior diferença que a gente vê já é o tamanho do living comparado com as outras casas da região. Dá um pulinho aqui. Vocês vão notar que tem uma ventilação cruzada muito bacana. A gente está a mais ou menos 50 metros da areia da praia. A gente está na terceira quadra do condomínio e você tem essa brisa constante que vem do quadrante mar-terra. Então é uma ventilação cruzada muito bacana. Embora aqui a gente está contando nesse espaço desse living principal com 72 mil BTUs em aparelhagem para conseguir, naqueles períodos, naquele dia mais quente, com muito calor, conseguir dar um ambiente agradável para você tomar o seu vinho se quiser no dia de calor ou apenas não ficar suando naquele calor imenso. O que eu acho bacana desse living principal é a integração, obviamente, dos espaços. Área de TV, área de visita, obviamente, sala de jantar e isso tudo integrado na cozinha. Lembrando que a gente está falando de 2 áreas de cozinha aqui. Seria a área destinada ao uso da casa mesmo e tem lá no piso, que a gente chama gourmet, toda uma estrutura para aquela boa bagunça de uma casa de praia. É o churrasco, tem uma área também para fazer pizza. Então, assim, o que eu acho interessante também é que toda a mobília dessa casa que a gente está apresentando fica. Então, desde inclusive decorações, artigos de decoração, como os quadros, que são de artistas da região, eles optaram em dar esse toque da região de Búzios à decoração do imóvel. Então, tudo que vocês estão vendo, adornos, adereços, enfim, mobília como geral, numilária, persianas, tudo isso fica. Tá? A gente abriu para dar uma claridade maior ao ambiente, para vocês conseguirem enxergar um pouco como claro ou quão claro é essa casa no seu dia a dia. Como toda boa casa, uma boa cozinha. Eu falo da cozinha, já abre riso de lado a lado, né? Então, aqui a gente tem uma ilha central, muita amplitude. Toda a marcenaria foi ferragem. A gente está falando de uma casa de praia. Então a gente tem aqueles inconvenientes de maresias, inabre, mas nessa casa foi tudo 100% trocado. A
as ferragens em inox. Você vai ver que as luminárias, mais à frente, quando nós falarmos, elas são de inox mais pintado naquele aço Cortem. Então, tudo foi feito para ter como principal requisito também, além da beleza, a durabilidade. Porque ninguém aguenta uma casa de praia e ficar toda hora trocando. Isso é até uma coisa bacana da gente falar, que respeitando essa identidade de ter pouca manutenção na casa, todos os aparelhos, exceto 2 aparelhos de ar-condicionado, eles foram deslocados para o outro lado da casa, garantindo no espaço reservado, coberto e protegido da maresia um melhor funcionamento e rendimento e durabilidade. Mas esse espaço aqui eu acho interessante porque, mesmo sendo na cozinha, você nota que eles utilizaram das esquadrias em PVC, garantindo melhor acústica, garantindo melhor durabilidade, pouca manutenção ou nenhuma. Então é de fato um imóvel que até nas áreas que não seriam tidas como principal da casa, eles conseguiram preservar essa identidade de qualidade. Tá? Aqui a gente vai ver que tem uma despensa, uma área com um banheiro para os colaboradores, caso precisem ir rápido, um lavabozinho também. Aqui é o lavabo principal da casa. E o que é interessante é que, saindo daqui da ala que eu considero do living principal, você tem o piso superior com 3 suítes, sendo uma delas a master. Nesse piso aqui, outras 3 suítes. E quando nós formos pro patamar da piscina, área gourmet, enfim, da confraternização, do gazebo, da sauna, outras 2 suítes, além de área de lavanderia, de serviço e rouparia. Naqueles dias mais chuvosos que todo mundo vai estar se reunindo aqui ou lá embaixo, você consegue separar a ala do setor dos dormitórios, dos quartos, das suítes, para a área de convivência. Então é muito bacana. E detalhe, como eu te falei, tudo na mais perfeita ordem e funcionamento. Então vamos lá. Roger, qual é a história da casa? Por que com uma casa tão bonita, dentro de um condomínio tão lindo, está sendo vendida? Essa casa, o proprietário fez tudo aqui para ser o lar dele, para ele morar. Obviamente, como tudo na vida muda, ele achando que poderia já se aposentar e vir para cá, foi chamado novamente para o mercado e, em função disso, falou: Roger, é com bastante tristeza que, como eu não vou usufruir, eu não vou poder estar aqui no Brasil direto tomando conta disso e podendo usufruir com certa frequência, não faz muito sentido para mim. Então, por isso que eu volto a dizer, imóveis com esse cuidado é difícil, porque isso aqui seria a casa de residência desse proprietário. Então aqui a gente tem uma das suítes desse piso, que são 3 ao todo. É bacana que você tenha essa janela com vista para o jardim frontal. Você vai ver que todos os banheiros das suítes mantiveram o mesmo tipo ou a mesma linha de revestimento. Tá? São linhas clássicas, bem clean, tem a única diferença de coloração dos revestimentos para dar uma diferenciação entre as suítes da propriedade. Do mais, os mesmos elementos, mesmo tipo e nível de material e acabamento. Eu costumo numerar as suítes aqui da casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então assim, saindo da suíte 1, a gente estaria indo para a segunda suíte desse piso aqui, que tem o mesmo princípio e a mesma regra de paisagismo, de estética, de acabamento. E que talvez, quando vocês mandarem um direct para a gente visitar esse imóvel, vocês vão ver o quão sólido que é a edificação. Assim, é difícil mesmo você achar, seja no rodapé, seja no acabamento do teto, ou na junção da madeira com a pedra, enfim. É uma casa que você não nota que tem alguma coisa fora ou faltando. Então o cuidado do proprietário vai desde o que a gente consegue entender como visível até uma estrutura, uma infra mesmo. E aí, falando de infra, mais à frente eu vou até tocar nisso quando a gente estiver falando lá da área externa, assim, sistema fotovoltaico, tem. A gente está falando de 2.500 kW mês, ou seja, uma conta ali hoje na faixa de 2.500, 3.000 reais é o que
essa casa com essa ferramenta, com essa aparelhagem, te possibilita não pagar uma conta na casa dos R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. Além disso, você tem redundância de quadros elétricos, redundância do sistema hidráulico, você tem um poço artesiano para aguar o jardim. Então, assim, são vários elementos técnicos que tudo foi pensado para proporcionar comodidade. Da sacada da terceira suíte, a gente tem a vista do que está por vir. Uma sauna, piscina aquecida, um gazebo super bacana. E aqui, falando da estrutura e do projeto em si, embaixo desse cômodo aqui que nós estamos, que seria a terceira suíte, na parte térrea, a gente tem a área gourmet, totalmente equipada, que vocês vão se surpreender. Então, agora que a gente finalizou aqui as 3 suítes que ficam do ladinho da área do living principal, vamos subir que tem mais 3 logo ali. Mantendo a mesma estética, só que com uma diferença que para muitos é uma enorme diferença. O piso. Qual é a ideia? No andar superior, eles quiseram dar mais aconchego ainda, porque, como é uma casa de 8 suítes, via de regra a família era menor, usariam essas 3 suítes aqui, e no caso de uma visita ou outra, acabariam ficando naquele segundo piso ou no da piscina. Então a ideia aqui, mais uma vez, trazer aconchego, e aí o piso de madeira faz todo sentido. Eu tava brincando aqui com a Karina, que tá filmando. Eu falei assim, a fala anterior, eu tinha acabado de subir correndo as escadas. Falei, poxa, Karina, tô ofegante, tô gravando aqui ofegante. Mas eu gosto de ser assim, espontâneo, para você ver o que a gente está, de forma naturalmente, vendo e tentando mostrar para vocês. Tá? Então, após o meu cansaço, já recuperei, voltei, a gente vai continuar o tour aqui na parte de cima. Tava reparando aqui uma coisa e eu lembrei da conversa minha com o proprietário. Uma das coisas que ele tava falando, ele falou assim, Roger, é a casa que eu espero morar. Ficar aqui até quando tiver os meus últimos dias. E aí ele falou o seguinte, por mais que na viabilidade técnica do projeto fotovoltaico falassem para eles colocarem placas solares voltadas para frente da casa, ele falou, não, eu tenho área de telhado suficiente, então mesmo que não tenha a melhor eficiência energética, eu vou aumentar a quantidade de placas para eu ter visualmente as telhas que fazem todo sentido num projeto colonial. Búzios tem isso, da rusticidade do projeto colonial. Então ele aumentou a quantidade de placas, tá? E escondeu. A prova disso é isso aqui, ó. Voltando ao que eu te falei, a gente vai acompanhar na fachada principal da casa, nessas varandas, tanto para a parte frontal quanto para os fundos da casa, você vai notar as luminárias que eu falei do Leone, que é aquele artista aqui da região. Obviamente, isso traz o charme, traz a história de Búzios, traz o conceito buziano. E detalhe, são personalizadas. Personalizadas foram feitas para cá. Obviamente, pode ser que em algum outro momento tenha sido replicado para alguma outra casa, mas foi idealizada e pensada para cá, tá? Aço inox, pintura de aço cortem. Forro, não preciso nem dizer, é um forro lindo de madeira, tá? Você não encontra uma falha de alinhamento, enfim, de foco, de traça. Voltando a isso, traça. Mensalmente tem controle de pragas. Formiga, barata, aranhas. Isso foi uma exigência da esposa do então proprietário, que tivesse isso, porque ela gosta de casa de praia, mas ela não gosta de formiga e nem desses insetos. Então, essa foi uma das exigências e, por isso, comprovadamente, a gente consegue mostrar que mensalmente tem aqui controle de tudo. Então, você não vê, é uma casa que você, embora estejamos em Búzios, em praia, você não vê formiga. Impressionante. Essa seria a suíte master,
que tem sim um pouco mais de área do que o convencional das demais suítes, mas eu acho que a diferença máxima tá no tamanho do closet um pouco superior dos demais e, obviamente, do banheiro, que ali tem uma hidro já, enfim, é um espaço mais elaborado. Mas no fim, em termos de elementos utilizados, muito do mesmo, tá? Mantendo a linha clássica e óbvio, como toda boa casa de praia, a brisa constante que eu falei que essa casa recebe. A gente finalizou a apresentação da estrutura interna dos dormitórios dessas 6 suítes. Temos como opção descer para a área gourmet por essa escada aqui, tá? Então são escada, patamar e escada, ou voltarmos para a entrada principal da casa, que é o que eu prefiro, até mesmo para mostrar para vocês um pouco do acesso de como seria com o carro na área de garagem, com o seu jet ski. Então, dando prioridade e primando por isso, vamos voltar aqui um pouquinho, que aí vocês vão conseguir entender. Eucalipto, esteirinha de bambu e pedra. Combinação perfeita para um ambiente aconchegante, clean, mas sem perder aquela rusticidade típica de Búzios. Cantinho do condomínio. Eu até brinquei, e aí foi isso que a gente estava falando no início, né? É um cantinho super aconchegante dentro de um paraíso. Então por isso que a história que a gente tentou até criar, num material que nós fizemos de um conto de fadas, que diz assim, era uma vez. E é por isso, porque é um cantinho super, super diferente, exclusivo, e a paz que você sente dentro desse condomínio é algo que transcende assim. Vamos lá. Está falando muro em pedra, ambos os lados, luminárias do Leone, conforme eu falei, e olha a amplitude. Eu estou falando que aqui tranquilamente qualquer SUV de grande porte entra com larga margem de erro. Toda a área de manobra, uma coisa interessantíssima. Quando foi reformada essa área, eles removeram toda a grama, colocaram malha pop embaixo, concretaram e em cima do concreto botaram novamente areia, grama e as pedras que vocês estão vendo. Roger, qual a finalidade ou porquê disso? Porque a intenção é você entrar com um carro, provavelmente pesado, sem ter problema de pedra quebrando, pedra afastando ou a estrutura sendo danificada pelo peso de uma blindagem, pelo peso de carregar numa carretinha ainda uma lancha. Então a história foi justamente essa. E aqui eu trago um segundo diferencial já dessa área externa. Vaga coberta. É muito difícil você ter vaga de garagem coberta em Búzios. E para quem é amante do automobilismo, enfim, sol, maresia, isso é algo que dá uma proteção extra, seja para o jet, seja para o carro, seja, enfim, para a lancha que vocês vão colocar. Eles utilizaram até mesmo aqui o porcelanato travertino, tá? Então ele é antiderrapante, ele dá essa pegada de pedra. Então a ideia foi justamente com as pedras no formato cacão, dar essa amplitude para você conseguir inclusive ter área de manobra para poder sair e entrar de frente, não precisar ir na marcha ré. Então, saindo desse ambiente aqui, antes até da gente vir para cá, vamos finalizar aqui, que aí a gente dá um tour e já entra na parte que eu gosto muito de um churrasquinho, a parte da bagunça está logo ali. Fizemos questão de mostrar a amplitude desse espaço, tá? Toda a pedra das bancadas e da mesa acompanham essa estrutura de um travertino.
Aqui, conversando com o cacão já utilizado na circulação, o eucalipto jogando ou trazendo essa mescla com um muro de pedra, e fez questão de ter uma pérgola bem ampla, para justamente conseguir todo esse ambiente aqui fosse abraçado. Escondido, nos mínimos detalhes contam. Os mínimos detalhes é o seguinte: ali, eu te confesso, eu não achei a cadeirinha de balanço que estava logo ali, ó, naquele cantinho super bacana para ambientar. Mas aqui, escondidinho aqui com as biribas, tá a máquina que faz tanto o aquecimento como resfria a piscina. Então, aqui tá o coração da piscina, sabendo que é climatizada, então. A sauna super em voga e mantendo mais uma vez aquela conversa inicial, uma sequência de linha de arquitetura, o eucalipto com vidro. Mais uma vez, a lumináriazinha que eu te falei, projetada especificamente para aqui pelo Leone. Vou entrar aqui para vocês verem a amplitude dessa sauna e os detalhezinhos bacanas de sentar aqui e poder ainda assim apreciar essa paisagem linda que é. De noite é mais bonito até do que de dia. Ah, Roger, cadê aquele chuveirinho? Tem aqui também, o chuveirinho da sauna tá aqui no cantinho. Então, tudo foi pensado nos mínimos detalhes, e assim eu afirmo pelo seguinte: isso aqui, ele deu sequência, tá, no paisagismo. E lá no início da nossa gravação eu falei que grande parte dos aparelhos de ar-condicionado tinham feito o deslocamento para ter uma melhor durabilidade. Pois bem, aqui, além dessa decoração super bacana, né, que a gente vê dessas pranchas espalhadas por toda a casa, lá no final, tá essa área que a gente chama de área técnica da casa. O poço tá bem aqui também no cantinho. Tudo nessa casa foi pensado, é impressionante. Então, os aparelhos da casa, enfim, equipamentos de piscina, a boa e velha cadeirinha de praia, né? Porque a praia tá, mais uma vez, é o ponto-chave, a localização praia. E falando de localização, uma coisa que eu acho super interessante da gente falar, aonde nós estamos, deixa eu apagar aqui, senão eu vou esquecer. É localização. Quando a gente procura uma casa de praia, eu acho que a ideia é a gente optar sempre pela localização. Então, assim, Roger, quando estou querendo comprar uma casa, eu procuro entender o projeto, entender as necessidades da família, e aí eu parto do pressuposto de localização. Então, assim, levando isso como primando por isso, que eu acredito que é onde que traz mais valor e entrega, esse condomínio ele está a 20 passos do maior resort da região. É um resort com tarifas bem exclusivas. Eu acredito que esteja ali entre os 5 melhores, talvez 10 melhores do Brasil, com certeza. Isso faz com que você tenha já uma vizinhança bem posicionada. Tirando isso, a talvez 150 metros a gente está falando de uma rede de supermercados grande. Então, o acesso a mantimentos do lado. Você tem um shopping aqui pertinho, quer comer uma pizza, quer comer um japonês, quer, enfim, comprar uma padaria, comprar um pão numa padaria, tem tudo muito perto que você consiga fazer, andando ou com a bike elétrica, ou pedalando. Isso sem falar que, por ser um condomínio, uma casa dentro de um condomínio com acesso ao mar, toda a parte de lazer dessa praia daqui
faixa extensa para um Cooper, para uma caminhada, para uma corrida. Você tem a possibilidade nessas bicicletas novas com auxílio elétrico, ou que eles chamam bicicleta com auxílio ou assistida, bicicleta assistida. Você consegue fazer um passeio no pôr do sol, maravilhoso pôr do sol, na época do inverno, se põe exatamente ali dentro da água. No verão caminha um pouquinho mais pro lado de Jeribá, a gente está em Manguinhos. Então assim, Porto da Barra, um polo gastronômico maravilhoso, com vários restaurantes, desde uma gastronomia mais apurada até o dia a dia, um lugar para tomar um drink lá. É hoje um dos melhores pontos de Búzios para você tomar um drink, bater um papo, conversar, sair, ir para um restaurante. E isso tudo sem falar que você ainda tem, para os amantes da vela, uma das melhores raias de vento do Brasil, tá? Um período, se não me engano, ali na temporada de vento, vai de... Posso estar enganado, tá, gente? Me corrija aí se eu estiver errado. Mas acredito que ali na faixa de setembro, outubro e novembro seriam os principais meses para quem é o amante da vela, tá? Então, isso aí eu acho que tá, mas me corrija se eu estiver errado. Aceito o puxão de orelha. Chegamos na área gourmet. Ali a gente tem uma parrilheira, temos também um forno a lenha, uma área de cozinha, fogão, toda para atender essa demanda do dia a dia, que eu acredito que uma boa casa de praia tem que ter uma boa área de convivência, tá? Porque nem sempre, embora seja raro o Búzios chover, eu diria aí que 20%, 15% do ano chove, mas nesses 15%, se você estiver na casa, você quer ter conforto. E aqui você tem conforto, qualidade de hospedagem, qualidade de tempo. Então a gente tem toda a área de cozinha, parrilha ali, esse living aqui grande, um lavabo para atender essa área. Você lembra aquela porta que eu te falei? Que a gente tinha a opção de descer e cair na área gourmet? É aqui, ó. Então, 2,5 metros acima era onde nós estávamos ali perto do living principal. Você tem uma área de secagem, lavanderia, serviço maravilhosa. E aí, além daquelas 6 suítes que nós já falamos, a casa possui essas 2 suítes espelhadas, não estão preparadas, mas eu vou mostrar mesmo assim, porque final do ano, casa cheia, é mais ou menos o ambiente, mas é uma suíte bem ampla, tem ali o seu ar-condicionado, o seu banheiro. Eu acho que a gente finaliza, tem toda essa estrutura aqui para atender uma hospedagem com qualidade. Eu olhei ali e vi agora, aquilo ali é para você conseguir acionar a sauna à distância. Tem um aplicativozinho, você liga pelo smart, enfim, ela liga para quando você chegar já tá funcionando. Um outro detalhe também é que toda a casa ela é monitorada com um sistema de câmeras de última geração e provavelmente o proprietário está escutando o que a gente está falando. Como toda boa casa, uma área, toalhas de praia, toalhas, enfim. Gostaram? Eu tenho certeza, se vocês conseguirem enxergar com os meus olhos, o ambiente, eu não sei, durante esse período a gente está gravando aqui mais ou menos desde manhã a gente está gravando, mas esse vídeo aqui do YouTube, como é bem contínuo, deve ter uns 20 minutos, 30 minutos talvez. Eu não lembro ter ouvido um barulho vindo da rua, ou então, talvez uma ambulância, ou uma moto acelerando, um entregador, enfim. Por quê? Porque a gente está, mais uma vez, num cantinho super discreto, charmoso, e aí vem aquele conto de fadas. De fato, isso aqui é um sonho. Com certeza, quem visitar
quem me procurar, quem me perguntar, é uma das minhas principais indicações para quem quer ter uma experiência de alto luxo dentro de Búzios. Então, eu me chamo Roger Marques, adorei esses longos minutos, ou, no meu caso, breves minutos, porque eu achei que passou muito rápido. Quando a gente está diante de coisas boas, passa, na verdade, muito rápido. E tenho certeza que se esse vídeo impactou você da forma como esse ambiente me impactou, até mesmo pela atmosfera, essa casa está reservada para você, de agora em diante, contar a sua história. Foi um prazer. Entre em contato. Até a próxima.